Dizem que Deus usa os olhos certos na hora errada. E foi assim que ele a viu, chorando, humilhada, expulsa sem razão. Mas o que ninguém imaginava é que aquele olhar silencioso seria o começo de um amor que nasceu da injustiça. Você está no canal Histórias Comoventes, o lugar onde cada lágrima encontra um novo começo e cada queda se transforma em força. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que foi humilhada diante de todos, sem imaginar que alguém assistia em silêncio e que esse olhar mudaria tudo. Uma história sobre injustiça, coragem e o poder de um amor que nasce quando o mundo tenta te destruir. Se você acredita que o destino sempre dá uma segunda chance a quem tem um coração puro, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vem se emocionar com a gente. A caneca voou da mesa e se espatifou no chão. O som seco ecoou pelo escritório inteiro, cortando o ar como um trovão que anuncia a tragédia. Lívia Costa ficou parada, o corpo trêmulo, as mãos presas numa caixa com seus pertences. O retrato da mãe, uma caneta azul que ela usava desde o primeiro dia e um bloquinho com lembretes de sonhos que agora pareciam piadas. O silêncio que se formou foi cruel. Só o tic-tac do relógio e as respirações contidas dos colegas davam ritmo à humilhação. «Pegue suas coisas, Lívia», disse Augusto Prado, o chefe, a voz afiada como vidro. «E suma daqui. Está demitida». As palavras caíram como uma sentença. Ela piscou confusa, o olhar marejado. «Senhor Augusto, o que o senhor está dizendo? Eu não fiz nada errado. O relatório que o senhor citou estava certo. Eu conferi cada número, Chega!» Ele interrompeu mais alto do que o necessário, como quem quer ser ouvido por todos. «Não quero desculpas». As pessoas começaram a se entreolhar, um misto de espanto e vergonha alheia. Ninguém ousava defender a moça, que até ontem era elogiada por todos. Augusto caminhou até ela, os passos lentos, estudados. Parou tão perto que Lívia pôde sentir o perfume dele, o mesmo que costumava deixar no ar quando ele se inclinava para corrigir um relatório atrás da sua cadeira. «Sabe qual é o problema, Lívia?» perguntou com um meio sorriso que gelava o sangue. «Você sempre achou que podia me dizer não». Ela engoliu em seco. Eu não entendi». «Entendeu, sim». Ele se aproximou mais um pouco, o olhar carregado de rancor. «Você acha que pode rejeitar o diretor da empresa e continuar andando por aqui como se nada tivesse acontecido?» Lívia sentiu o rosto queimar. «Eu nunca...» começou, mas a voz falhou. «Eu só fui educada. O senhor me chamou para jantar fora do expediente e eu recusei. Achei que fosse o certo». «O certo?» Ele riu sarcástico. «Aqui quem decide o que é certo sou eu». As pessoas continuavam assistindo, petrificadas. O ar pesava. Uma das funcionárias tentou baixar a cabeça, constrangida. Lívia respirou fundo e respondeu com a coragem de quem já não tem o que perder. «Então é por isso. Porque eu disse não. É porque você se esqueceu do seu lugar». Augusto pegou a pasta dela da mesa e jogou no chão. «Agora vá, antes que eu mude de ideia e te coloque na rua com seguranças». Os papéis se espalharam pelo chão como lembranças rasgadas. Lívia se abaixou, recolheu o retrato da mãe e a caneta azul. As lágrimas escorriam, mas ela não fez escândalo. Levantou a cabeça e disse com voz baixa, firme, quase sussurrando: «O senhor ainda vai se arrepender do que está fazendo». Augusto deu um meio sorriso cheio de desdém. «Espero estar vivo para ver». Lívia virou as costas com o coração em pedaços, mas sem deixar que ele visse o quanto doía. Cada passo até o elevador parecia um desafio. Os colegas desviavam o olhar, envergonhados de testemunhar algo tão sujo. No térreo, o segurança hesitou antes de abrir as portas. Sabia que ela não merecia aquilo. Mas o poder mandava mais alto que a justiça. Quando o vento frio bateu em seu rosto, Lívia respirou pela primeira vez desde que o inferno começou. Segurou a caixa contra o peito e atravessou o pátio, com a dignidade de quem carrega o que restou da própria alma. A chuva começava a cair, fina, cortante. E do outro lado da rua, atrás de um vidro escuro, alguém observava. Um carro preto estava estacionado há alguns minutos, o motor ligado. Dentro dele, Vicente Azevedo,
acompanhava cada movimento. Tinha visto o final da cena pela janela do andar superior e desceu. Talvez por curiosidade, talvez por algo que não sabia nomear. Ela limpou o rosto, ajeitou a bolsa no ombro e caminhou firme, sem olhar para trás. Vicente se inclinou levemente para o motorista e disse, com voz baixa, "Descubra quem é ela. Quero saber tudo." O motorista assentiu e Vicente continuou observando enquanto ela entrava no ônibus. Os vidros embaçados refletiam uma mulher destruída por fora, mas que ainda segurava o que restava de orgulho. Ele sentiu algo diferente, uma inquietação que não cabia em números, nem em relatórios. Quem humilha por capricho, um dia se ajoelha por arrependimento. A frase veio sozinha, como se o destino tivesse sussurrado em seu ouvido. E sem perceber, o bilionário começou a se mover rumo à mulher que mudaria toda a sua vida. O ônibus chacoalhava pelas ruas molhadas, e cada curva parecia uma lembrança batendo contra o peito de Lívia. Ela olhava pela janela, mas não via nada além do próprio reflexo. Uma mulher cansada, os olhos vermelhos, a alma em frangalhos. As lágrimas vinham e iam, sem permissão. E por um instante, ela se perguntou o que machucava mais: a injustiça ou a vergonha de ter sido tratada como nada. Quando o veículo parou diante do prédio simples onde morava, ela desceu devagar. A caixa de papelão nas mãos parecia mais pesada do que quando saiu da empresa, como se carregasse o peso de todos os nãos que o mundo não soube aceitar. Subiu as escadas respirando fundo, tentando não desabar antes de chegar. A porta se abriu com um rangido familiar. Dentro, o cheiro de sopa morna e remédio se misturava ao de chuva. Dona Marta, a mãe, ajeitava a manta sobre as pernas na velha poltrona da sala, lia o mesmo jornal de ontem, como quem insiste que o mundo não muda quando a gente quer, e a pequena Sofia desenhava no chão com lápis de cor gasto e o coração leve de quem ainda acredita que tudo se resolve. "Chegou cedo, filha", disse Dona Marta com um sorriso cansado. "O tempo virou, né? Tá chovendo fino." Lívia tentou sorrir, mas o lábio tremeu. Colocou a caixa sobre o sofá e se ajoelhou diante da mãe. "Mãe", a voz falhou. "Me demitiram." O jornal escorregou das mãos de Dona Marta. Por um segundo, o silêncio tomou conta da casa. Até Sofia, distraída com o desenho, levantou o olhar. "Como assim, minha filha?" perguntou a mãe, a expressão entre o susto e a raiva contida. "Você era uma das melhores lá." Lívia respirou fundo, os olhos marejando novamente. "Eu não errei, mãe. Foi o Augusto. Ele mexeu nos relatórios e me culpou. Mas eu sei o motivo de verdade." "O motivo?" Ela engoliu em seco, sentindo o nó apertar na garganta. "Ele tentou se aproximar de mim. Eu disse que não. E desde então, ele começou a implicar, a me dar tarefas absurdas, a me olhar como se eu tivesse cometido um crime. Hoje, ele me mandou embora na frente de todo mundo. Disse que eu me achava melhor que os outros." Dona Marta levou as mãos à boca, chocada. "Mas que covarde! Que tipo de homem faz isso com uma mulher que só quer trabalhar? Um homem que confunde poder com respeito", respondeu Lívia, limpando uma lágrima teimosa. "Ele achou que, porque é meu chefe, podia me envergonhar. E conseguiu." Sofia se aproximou devagar, sentou-se ao lado da irmã e segurou sua mão. "Ele pode ter te mandado embora, mas não tirou quem você é, Li. Você ainda é a pessoa mais boa do mundo." Lívia sorriu emocionada e acariciou o cabelo da irmã. "Você fala assim porque me ama." "Falo porque é verdade." Sofia apertou a mão dela com força. "Um dia esse homem vai se arrepender de ter feito isso." Dona Marta, com os olhos marejados, completou: "O mundo dá voltas, minha filha. E quando dá, ele faz questão de mostrar quem era pequeno de verdade." O relógio marcava quase 8 da noite. A chuva engrossou lá fora, tamborilando no telhado de zinco. Lívia se levantou, foi até a cozinha e colocou a chaleira no fogo. "Vou fazer um chá, mãe. E amanhã acordo cedo para procurar outro emprego." "Amanhã?" perguntou Dona Marta surpresa. "Você precisa descansar, meu amor." "Descansar é luxo para quem pode parar. Eu não posso. A gente tem contas, remédio, escola da Sofia."
Não dá para parar. Sofia olhou para o desenho, uma casinha colorida com um sol sorrindo no canto. A gente ainda vai morar numa casa bonita assim, Li. Eu prometo. Lívia ajoelhou-se ao lado dela e sorriu. Eu acredito em promessas feitas com o coração, pequena. Enquanto o chá borbulhava, o celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Boa noite. Eu estava na empresa hoje e vi o que aconteceu. Sei que foi injusto. Se precisar de uma referência, posso ajudar. Vanessa, do financeiro. Lívia encarou a mensagem por alguns segundos, sem saber se agradecia ou chorava. Pelo menos alguém viu, murmurou. Sempre tem alguém vendo, respondeu Dona Marta com voz calma. Até Deus viu. Lívia se sentou ao lado delas, tomou um gole do chá e olhou pela janela. A cidade parecia apagada pela chuva, mas em algum lugar uma luz ainda insistia em brilhar. Ela não sabia, não podia imaginar que, naquele exato momento, o homem que a vira sair humilhada da empresa também olhava para a mesma noite de outra janela. Vicente Azevedo, dono de um império, segurava um copo de uísque e pensava na expressão dela, a dor, a dignidade, o olhar que não se curvou. O celular de Vicente vibrou sobre a mesa, quebrando o silêncio pesado. Ele atendeu de imediato. Bruno. Sim, senhor. Consegui as informações sobre a funcionária da Vasconcelos em Prado, respondeu o assistente, do outro lado da linha. Vicente recostou-se na cadeira. E então? O nome dela é Lívia Costa. Mora num bairro simples com a mãe e a irmã mais nova. A mãe está doente, vive de remédios e aposentadoria, e ela é quem sustenta as duas. Houve uma breve pausa. Trabalhou por 5 anos na empresa, sem nenhuma advertência, sem falta e sem atrasos. Todos a descrevem como dedicada, educada e sempre pronta a ajudar os colegas. Vicente franziu o senho. E por que foi demitida? Injustamente, ao que tudo indica. A voz de Bruno soou firme. O diretor Augusto Prado alegou erro em um relatório, mas já verifiquei. O erro não existia. E há boatos de que ele tentou se aproximar dela. Ela recusou. Desde então começaram as humilhações. Vicente ficou em silêncio por alguns segundos. Do outro lado da linha, Bruno esperou. Vai querer que eu faça algo a respeito? Vicente pensou por um instante, antes de responder com calma. Não ainda. Mas se o destino cruzar nossos caminhos de novo, eu não vou ignorar. Desligou o telefone e ficou ali observando a cidade pela janela. Lá fora, as luzes refletiam na chuva, e ele teve a sensação de que, de algum modo, a história daquela mulher, a mulher que o destino acabara de colocar em seu caminho, ainda estava apenas começando. Há olhares que a gente não esquece. Disse isso a si mesmo sem entender por quê. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lívia abraçou a irmã e a mãe, jurando que não deixaria aquela injustiça vencê-las. Eu não vou desistir, pensou. E a chuva, lá fora, parecia aplaudir em silêncio a coragem que nascia em meio à dor. O dia amanheceu cinzento, mas o coração de Lívia insistia em procurar alguma cor. Ela acordou antes do despertador, o corpo pesado, a mente latejando, mas a vontade intacta. Vestiu a melhor roupa que tinha. Uma calça preta bem passada, uma blusa azul simples e o cabelo preso com cuidado. Queria parecer firme, mesmo que por dentro estivesse feita em pedaços. O café cheirava a esperança disfarçada. Dona Marta fingia ler o jornal, mas observava a filha com aquele olhar de mãe que já sabe o que o mundo pode fazer com quem sonha. Sofia desenhava um arco-íris na contracapa do caderno e, ao perceber o olhar de Lívia, sorriu. Vai dar certo, eu sinto, disse a menina segurando o lápis como se fosse um amuleto. Tomara, pequena. Lívia beijou a testa dela. Mas mesmo que não dê, a gente tenta de novo amanhã. Pegou a pasta com os currículos, ajeitou o casaco e saiu. O vento da manhã ainda trazia o cheiro da chuva da noite anterior. As calçadas estavam úmidas, os carros apressados e as pessoas pareciam correr sem destino. Lívia caminhava diferente, com pressa, mas com propósito. Ela desceu as ruas do centro, bateu em portas, entregou currículos, sorriu quando precisava e respirou fundo quando o agente te liga. Soava como o fim de uma esperança.
Já passava do meio-dia quando o cansaço a venceu por alguns minutos. Sentou-se num banco de praça, abriu a garrafinha de água e observou um senhor alimentando pombos. Por um instante, fechou os olhos e murmurou para si: "Só quero uma chance. Uma... só." Vicente saiu cedo do escritório. O motorista o esperava, mas ele pediu para desviar o caminho. "Passe pela região sul", disse casualmente. "Quero dar uma volta." Bruno o olhou pelo retrovisor, curioso, mas não fez perguntas. O carro seguiu devagar pelas ruas movimentadas, o céu ainda cinzento da chuva da noite anterior. Foi então que Vicente a viu, sentada num banco de praça, com uma pasta no colo e os olhos perdidos no nada. O vento soprou de repente, levantando as folhas secas da calçada e junto com elas os papéis dentro da pasta de Lívia. Os currículos se espalharam pelo chão, voando como pequenas asas brancas pela praça. "Não", exclamou ela, levantando-se rapidamente e correndo atrás deles. As folhas dançavam no ar, zombando da sua pressa. Ela tentou segurar uma, outra escapou. E então, um dos currículos foi parar exatamente aos pés de um homem alto, de terno escuro e olhar atento. Ele se abaixou antes dela, pegou o papel e o alisou com cuidado. "Acho que isso é seu." Lívia ergueu o olhar e por um instante esqueceu de respirar. Os olhos dele tinham uma serenidade rara, um castanho profundo que parecia entender o que ela sentia sem que dissesse uma palavra. "É sim, obrigada", respondeu sem jeito, ajeitando o cabelo que o vento insistia em bagunçar. "Esses ventos têm vontade própria." O homem sorriu, um sorriso leve, quase tímido. "Costumam soprar quando querem mudar o rumo das coisas." Lívia riu, um pouco sem graça. "Espero que soprem a meu favor dessa vez." "Está procurando emprego?" perguntou ele curioso, mantendo o olhar gentil. "Estou, sim." Ela abaixou o olhar, tentando esconder o constrangimento. "Faz pouco tempo que saí do antigo." Ele a observou por um segundo, medindo as palavras. "E sua área?" "Administração." Ela respirou fundo. "Trabalhei numa empresa grande, mas o ciclo acabou." "Ou foi o destino que quis começar outro?" disse o homem com uma calma que soava quase profética. "Tem muitas empresas aqui por perto. Posso te indicar algumas se quiser." "Eu agradeço, mas não quero incomodar." Ela apertou o currículo contra o peito. "Não é incômodo algum." Ele estendeu a mão. "Vicente." Lívia hesitou por um instante, depois apertou a mão dele. "Lívia. É um nome bonito." Ela sorriu, tímida. "Obrigada. Se quiser, posso te acompanhar até a próxima empresa. É por aqui mesmo." Ele apontou para o outro lado da praça. "O centro anda meio perigoso para quem anda sozinha." Lívia olhou para os sapatos dele, caros, polidos. O terno impecável, o relógio discreto, a postura de quem carrega um mundo invisível nos ombros. E ainda assim havia algo diferente naquele homem. Ele falava com respeito, sem arrogância, com uma gentileza rara. "Tudo bem, mas só até a esquina." "Combinado." Ele deu um meio sorriso. Os dois caminharam lado a lado, e o vento continuava brincando com o cabelo de Lívia, como se o universo quisesse guardar aquele momento. "E onde você trabalhava antes?" perguntou Vicente, fingindo desinteresse. "Numa empresa de consultoria." Ela respondeu sem citar nomes. "Mas não gosto de falar sobre isso. Foi difícil." "Entendo." A voz dele era baixa, empática. Às vezes o silêncio é a única forma de curar certas feridas. Ela o olhou, surpresa. Não esperava que alguém entendesse tão bem algo que ela mal conseguia explicar. Quando chegaram à esquina, ela sorriu. "Obrigada pela companhia, Vicente. Foi muito gentil." "O prazer foi meu." Ele tirou um cartão do bolso e entregou a ela. "Caso precise de uma indicação ou queira tentar algo novo." Ela pegou o cartão sem olhar, apenas para não parecer grosseira. "Obrigada." Ele assentiu, observando-a seguir em frente, e ficou parado por alguns segundos, vendo o vulto dela se misturar à multidão. Assim que ela desapareceu, o sorriso no rosto de Vicente se desfez. "Bruno, quero que o destino faça o que já começou. Mas me avise se ela aparecer em alguma entrevista." "Entendido." Vicente desligou o telefone
e um sorriso discreto escapou. Ela não é só mais uma injustiçada. É uma mulher que o mundo tentou quebrar e não conseguiu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lívia parava em frente a um prédio com uma placa que dizia "Contratando". Olhou o cartão que ele havia lhe dado pela primeira vez. Azevedo Consultoria. Azevedo, murmurou. Deve ser coincidência, mas algo no peito dela dizia que não era. E o vento, teimoso, soprou de novo, como se confirmasse o presságio. O despertador tocou antes do sol nascer, e o primeiro pensamento de Lívia foi o cartão que estava sobre a mesinha de cabeceira. Ela o observou por um longo tempo, o nome impresso em letras elegantes, Azevedo Consultoria, e sentiu um arrepio de dúvida e esperança ao mesmo tempo. E se for minha chance, pensou antes de levantar. A casa ainda dormia. O cheiro do café fresco misturava-se ao som do rádio antigo na cozinha. Dona Marta já estava acordada, embrulhada no chale, mexendo o açúcar na caneca, com a calma de quem viveu o bastante para saber que o desespero não adianta nada. "Vai sair cedo, filha?" perguntou, erguendo os olhos cansados. "Vou, mãe." Lívia ajeitou a blusa dentro da calça, tentando disfarçar o nervosismo. "Ontem me deram um cartão de uma consultoria. Disseram que talvez estejam contratando." Sofia, com o cabelo despenteado, apareceu na porta ainda de pijama. "Você vai conseguir, eu sinto." Lívia sorriu e beijou a testa da irmã. "Vou tentar, pelo menos." Saiu com o coração acelerado. O vento da manhã trazia cheiro de pão fresco e esperança tímida. O centro fervilhava, gente apressada, buzinas, vozes. O prédio da Azevedo Consultoria se erguia no meio de tudo, alto e moderno, feito de vidro que refletia o céu acinzentado. Era bonito e imponente. Parecia outro mundo. Ao entrar, Lívia sentiu o frio do ar-condicionado e o olhar curioso da recepcionista. O salto dela fazia ecoar um som de autoridade que contrastava com a timidez de quem se aproximava do balcão. "Bom dia." Lívia falou com um sorriso educado. "Vim saber sobre a vaga." "Seu nome, por favor?" perguntou a recepcionista, digitando algo no computador. "Lívia Costa." A moça leu a tela e pareceu surpresa. "Ah, sim, está marcada para uma entrevista às 9. Lívia piscou confusa. "Mas eu não agendei entrevista. Está aqui no sistema." A recepcionista sorriu. "Alguém do setor de seleção deve ter feito isso. Pode aguardar um instante." Ela sentou-se na sala de espera, sentindo as mãos suarem. O ambiente cheirava a madeira nova e perfume caro. As pessoas que passavam usavam ternos e pastas brilhantes. Lívia ajeitou a blusa simples e pensou se tinha exagerado em acreditar naquele cartão. Depois de alguns minutos, uma mulher de blazer vinho se aproximou. "Senhorita Lívia Costa, sou Renata, coordenadora de seleção. Pode me acompanhar, por favor?" Lívia se levantou, seguindo-a por um corredor longo e silencioso. As paredes eram de vidro, o chão reluzente. Pararam em frente a uma porta de madeira escura. "O diretor vai querer conversar pessoalmente com você", disse Renata, abrindo a porta com um gesto delicado. Lívia entrou e ficou imóvel. A sala era ampla, elegante, iluminada por uma janela que deixava o sol entrar com leveza. Atrás da mesa, ele. Vicente. Ele estava de terno, a gravata afrouxada, a expressão serena, mas firme. E quando levantou o olhar, sorriu com um reconhecimento disfarçado. "Senhorita Costa." "Que bom revê-la." O coração de Lívia quase parou. "O... senhor?" "Sim." Ele se levantou, caminhando até ela. "Acho que o vento não se enganou dessa vez." Ela engoliu em seco, tentando entender. "Então, o senhor é o dono daqui?" "Sou", respondeu com simplicidade. "Mas, por favor, me chame de Vicente." Lívia olhou ao redor, sem saber se sorria ou saía correndo. "Eu não fazia ideia. Imagino." Ele gesticulou para que ela se sentasse. "E é melhor assim. Quando o destino quer agir, às vezes precisa de um pouco de mistério." Ela se sentou, ainda nervosa. "Eu pensei que essa vaga fosse... coincidência." "Coincidência?" Vicente inclinou a cabeça, o olhar fixo no dela. "Prefiro chamar de segunda chance."
Lívia abaixou o olhar, mexendo as mãos sobre o colo. Eu não quero caridade, Sr. Azevedo. Ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa, mas com voz calma. Não é caridade, Lívia. Eu vi o que aconteceu na Vasconcelos Amprado e, francamente, não tolero injustiça. O nome da antiga empresa fez o peito dela se apertar. Então, o senhor sabe? Sei o suficiente para entender que você foi demitida por dizer não a um homem que se achava acima do respeito. Ele respirou fundo e admiro quem não se vende, mesmo quando perde tudo. Os olhos de Lívia marejaram. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu só fiz o que achei certo. E é por isso que quero você aqui. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e puxou um contrato. Tenho uma vaga de assistente administrativa. O salário é bom, o ambiente é decente e o respeito é obrigatório. Lívia olhou para o papel, depois para ele. O senhor quer me contratar? Quero, respondeu sem hesitar. E não por pena, porque pessoas como você fazem falta nesse mundo. Por um instante, o silêncio reinou. O som distante da cidade parecia não existir. Lívia respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de acreditar de novo. Eu aceito, disse, firme, embora a voz tremesse. Vicente sorriu, sincero. Bem-vinda à equipe, Lívia. E... fez uma pausa. Lembre-se, às vezes, o que parece uma queda é só o caminho para um recomeço. Ela assentiu, com lágrimas contidas. Espero estar à altura. Você já está, respondeu ele. Só ainda não percebeu. Naquela manhã, ao sair da sala, Lívia sentiu algo diferente. O ar parecia mais leve, o mundo mais gentil. E enquanto ela se afastava, Vicente ficou olhando pela janela, pensando em como uma mulher simples conseguia carregar tanta força nos olhos. Não era apenas justiça, pensou. Era o início de algo que nem o tempo teria coragem de apagar. A porta do apartamento se abriu com um rangido familiar. Lívia entrou ofegante, ainda segurando a bolsa e os papéis da entrevista. O coração batia rápido, não só pelo nervosismo, mas por algo que não sentia há muito tempo: esperança. Dona Marta, sentada na poltrona, levantou os olhos do bordado. Filha, você demorou. Como foi? Lívia respirou fundo, tentando conter o sorriso que insistia em escapar. Mãe, eu consegui. O bordado caiu no colo da idosa e ela arregalou os olhos. Conseguiu? Sim. Lívia se ajoelhou diante dela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Fui contratada. Sofia, que desenhava na mesinha da sala, ergueu o olhar com um brilho de pura alegria. Mentira, exclamou, correndo até abraçar a irmã. Eu sabia. Eu disse que você ia conseguir. Lívia a apertou nos braços, rindo entre as lágrimas. É uma consultoria nova, linda. E o chefe parece uma boa pessoa, respeitosa. Disse que acredita em segundas chances. Dona Marta limpou uma lágrima teimosa. Eu não sei o que é mais bonito, ver você sorrindo de novo ou saber que ainda existe gente boa nesse mundo. Foi Deus, mãe, respondeu Lívia, com os olhos marejados. Ele ouviu quando eu disse que não aguentava mais me sentir derrotada, mas no fundo, dentro do peito, ela sabia. Aquele emprego era mais do que um novo começo. Era o destino abrindo uma porta onde antes só havia muros. O sol da manhã refletia nos vidros altos do prédio da Azevedo Consultoria, e cada brilho parecia um convite para um novo começo. Lívia subiu no elevador apertando o crachá recém-impresso contra o peito, com o coração em uma mistura de medo e esperança. O som do elevador subindo era como uma contagem regressiva para o primeiro dia do resto da vida dela. Quando as portas se abriram no 10º andar, o ar cheirava a café fresco e papel novo. As mesas eram elegantes, o ambiente silencioso e profissional. Lívia respirou fundo, ajeitou o cabelo e se aproximou da secretária. Bom dia, sou a nova assistente, Lívia Costa. A mulher olhou por cima dos óculos, medindo-a dos pés à cabeça. Ah, sim. O senhor Azevedo pediu que mostrássemos o setor. Pode deixar suas coisas ali e aguarde um instante. O tom não era exatamente hostil, mas havia uma frieza que denunciava curiosidade. Alguns funcionários já cochichavam.
É ela, a nova contratada do chefe. Dizem que ele a contratou pessoalmente. Imagina o que ela fez para conseguir isso. Lívia fingiu não ouvir, mantendo a postura. Aprendera que, quando o mundo quer te derrubar, o silêncio é a armadura mais forte. Pouco depois, Vicente apareceu. Tinha o olhar tranquilo de quem comanda um império, mas a presença dele sempre deixava o ambiente em alerta. As conversas cessaram como por encanto. "Bom dia, senhorita Costa", disse sorrindo. "Está pronta para começar?" "Sempre", respondeu com um leve nervosismo escondido no sorriso. "Ótimo." Ele a conduziu até sua nova mesa. "Aqui é o seu espaço. Vai me ajudar com relatórios, agendamentos e acompanhamento de projetos. E principalmente quero que se sinta segura." "Vou dar o meu melhor, senhor." Ela hesitou. "Vicente", completou ele com gentileza. "Nada de formalidades entre nós." Ela assentiu. "Certo. Vicente." Ele sorriu com satisfação. "Bem-vinda, Lívia." Os dias seguintes correram entre papéis, planilhas e cafés frios. Lívia mergulhou no trabalho, concentrada. A cada tarefa entregue, o olhar de Vicente se tornava mais confiante e o dela mais sereno. Era como se, dentro daquele escritório, o mundo voltasse a fazer sentido. Mas fora dali a tempestade se aproximava. A poucos quilômetros dali, o som de saltos apressados ecoava pelo saguão do aeroporto internacional. Melissa Andrade, a ex-noiva de Vicente, desembarcava de um voo vindo de Nova York. O rosto perfeito, os óculos escuros cobrindo os olhos cansados e um sorriso frio escondendo o desespero. As revistas diziam que ela estava em ascensão, que tinha se reinventado como empresária. Mentira. Melissa estava falida. Os investimentos arriscados no exterior a deixaram sem nada. E o orgulho ferido agora se misturava à lembrança amarga do homem que ela um dia acreditou dominar. "Vicente", murmurou, observando o próprio reflexo no vidro do aeroporto. "Aposto que ainda sente minha falta." Do outro lado da cidade, no andar envidraçado da consultoria, Vicente e Lívia revisavam documentos lado a lado. Ele explicava detalhes, e ela ouvia atentamente com uma concentração que o encantava. "Você é rápida", elogiou ele sincero. "E tem um olhar que percebe o que os outros deixam passar." Lívia sorriu, sem graça. "Acho que é o costume de sempre ter que provar que posso fazer o dobro para ser levada a sério. E ainda assim mantém a leveza." Vicente a observou por um instante. "Isso é raro." Ela desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. "A vida já pesa demais, Vicente. Se a gente não aprender a respirar, sufoca." Ele sorriu, admirado. "Como alguém pode ser tão simples e tão profunda ao mesmo tempo?" pensou. O toque da campainha da recepção interrompeu o momento. Bruno entrou apressado. "Senhor Azevedo, a senhora Melissa Andrade está aqui." O nome congelou o ar. Vicente cerrou o maxilar. "Diga que estou ocupado." Ela insistiu. "Disse que é importante." Lívia olhou discretamente, tentando disfarçar a curiosidade. Melissa Andrade. O nome soava como alguém que o vento não devia trazer de volta. Vicente respirou fundo. "Tudo bem, Bruno. Mande entrar." A porta se abriu e, antes que o perfume caro se espalhasse, Melissa entrou. Impecável, altiva, com o olhar de quem acredita que o mundo lhe deve algo. "Vicente", disse sorrindo com falsa doçura, "que surpresa encontrar você tão ocupado." Ele não se levantou. "Melissa, o que há traz de volta?" Ela fingiu um riso. "Digamos que o destino quis me ver novamente ao seu lado." O olhar dela escorregou até Lívia, que estava recolhendo alguns papéis na mesa ao fundo. Por um instante o sorriso de Melissa murchou. "E quem é essa?" "Uma funcionária", respondeu Vicente sem dar espaço para o veneno. "Agora, se veio tratar de negócios, podemos conversar na sala ao lado." Melissa estreitou os olhos, o orgulho ferido latejando por dentro. "Negócios, claro." Ela passou por Lívia devagar, avaliando-a dos pés à cabeça. "Bonita, mas parece não saber onde está se metendo." Lívia fingiu não ouvir, mas o sangue lhe subiu ao rosto. Vicente percebeu e a encarou com um olhar tranquilizador, silencioso.
Assim que Melissa saiu, ele suspirou fundo. Peço desculpas por isso. Não precisa, disse Lívia tentando sorrir. Já enfrentei humilhações piores. Nenhuma mais, respondeu ele firme. Não enquanto eu estiver por perto. E naquele instante, o olhar dele disse mais do que qualquer palavra poderia. Assim que a porta se fechou atrás de Vicente, Melissa permaneceu por um instante no corredor, respirando fundo. O sorriso que exibira minutos antes desapareceu, substituído por uma inquietação amarga. O que ela acabara de ver dentro daquela sala, aquele olhar dele, calmo e ao mesmo tempo protetor em relação à nova assistente, deixava claro que algo havia mudado. Ela caminhou lentamente até a recepção, o salto batendo ritmado no piso de mármore, o perfume caro deixando um rastro que anunciava problema. A recepcionista, atenta, endireitou a postura assim que a reconheceu. "Posso ajudá-la, senhora Andrade?" perguntou com um sorriso respeitoso, quase nervoso. "Pode sim, querida", respondeu Melissa com a voz doce, mas o olhar frio. "Só fiquei curiosa. Aquela moça que trabalha lá dentro, com o senhor Azevedo. Qual o nome dela mesmo?" "A nova assistente?" A recepcionista hesitou por um segundo. "Lívia Costa." "Lívia Costa", repetiu, degustando o nome como se fosse amargo. "E há quanto tempo ela trabalha aqui?" "Pouco tempo. Foi contratada há cerca de 2 semanas. Melissa forçou um sorriso elegante. "Que interessante. O senhor Azevedo costuma ser criterioso nas contratações." A recepcionista, sem entender o tom, tentou ser simpática. Dizem que ele viu potencial nela. Ou que quis dar uma chance." Melissa arqueou uma sobrancelha. "Uma chance? Ela veio de onde?" "Da Vasconcelos em Prado, se não me engano", respondeu a recepcionista baixando a voz. "Ouvi dizer que a saída dela de lá foi conturbada." O brilho nos olhos de Melissa mudou. "Vasconcelos a Prado", murmurou, um sorriso se formando. "Augusto Prado ainda é diretor lá?" "Sim, senhora." "Perfeito", disse com doçura, virando-se para sair. "Obrigada, querida. Foi de grande ajuda." Melissa atravessou o saguão com passos lentos, cada um deles medido. Assim que entrou no carro, tirou os óculos escuros, o olhar agora determinado. Vasconcelos em Prado. Claro. Então é daí que essa mocinha saiu. Ela pegou o celular, rolou os contatos até encontrar o nome de Augusto Prado, um homem que conhecia de eventos, jantares e negócios, um rosto arrogante e vaidoso demais para esconder o ego ferido. Ligou. "Prado?" A voz dele soou impaciente do outro lado. "Que bom ouvir sua voz", respondeu Melissa com suavidade. "Sou eu, Melissa Andrade. Lembra de mim?" Uma pausa breve, um riso cínico. "Difícil esquecer. O que devo à honra?" "Soube que uma ex-funcionária sua está muito bem instalada na empresa do Vicente Azevedo." O silêncio do outro lado denunciou o impacto. "Lívia Costa", murmurou ele. "Então é aí que ela foi parar." Melissa sorriu, satisfeita. "Exatamente. Aquela mulher me desafiou e saiu ilesa", respondeu ele amargo. "Se acha santa, mas a vida cobra de quem se julga pura." "Que coincidência, Augusto", disse Melissa em tom de veneno doce. "Também ando com vontade de cobrar certas dívidas. Parece que temos interesses em comum. E o mesmo alvo." A voz dela baixou, mais fria. "Acho que podemos nos ajudar, você e eu." Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido de uma risada contida. "Estou ouvindo, Melissa." "Perfeito", respondeu ela olhando pela janela, o rosto iluminado por um raio de sol. "Porque eu pretendo destruir a imagem de perfeição daquela mulher. E nada melhor do que contar com quem também quer vê-la cair." Desligou apoiando o celular no colo. O reflexo no espelho mostrava um sorriso discreto, mas carregado de intenção. "Você pode ter encantado o Vicente, Lívia Costa, mas eu sei como esse jogo é jogado, e ninguém joga melhor do que eu." O relógio do café marcava 5:30 da tarde quando Melissa entrou. O ambiente era reservado, o tipo de lugar onde acordos perigosos nascem entre um gole e outro. Augusto já a esperava sentado à mesa do canto, o rosto parcialmente iluminado pela luz dourada do pôr do sol. Ele não precisava de apresentações. O olhar cínico, a barba bem feita
e o terno de corte caro eram o retrato da arrogância, a mesma que um dia havia destruído a vida de Lívia. Melissa caminhou até ele com passos firmes e um sorriso calculado. Não precisavam de apresentações nem de justificativas. Ambos sabiam o motivo daquele encontro. "Você demorou", disse ele sem tirar os olhos do copo de uísque. "E você continua impaciente", respondeu ela, sentando-se à frente dele. "Sempre achei que a vingança exigisse mais classe." Augusto ergueu o olhar, avaliando-a. "E eu sempre achei que você fosse mais disfarçada. Está estampado no seu rosto o quanto odeia aquela mulher." Melissa riu baixo, cruzando as pernas. "Ódio é um sentimento primitivo, Augusto. O que eu sinto é repulsa." Deu um gole no vinho. "Ela é o tipo de mulher que o mundo adora aplaudir. Humilde, sofrida, de alma boa. E isso me enoja." "E Vicente parece encantado por essa santinha", provocou ele. "Mal sabe o que ela é capaz de fazer." "Exato." Melissa se inclinou para a frente, os olhos brilhando. "E é por isso que você vai me ajudar." "Eu?" Ele sorriu divertido. "Você precisa de mim. E isso é raro." "Não se iluda", respondeu fria. "Eu preciso apenas das suas informações. Você a conhece, sabe como ela reage. Eu sei manipular pessoas como Vicente." Augusto girou o copo entre os dedos, interessado. "E o que exatamente tem em mente?" Melissa apoiou o queixo sobre a mão, a expressão calma, mas os olhos carregados de cálculo. "Algo simples. Vicente confia nela. Vamos dar a ele um motivo para duvidar. Nada derruba um homem mais rápido do que a desconfiança. Vamos desbancar essa pose de santa dela. E como pretende fazer isso?" Ela sorriu, fria. "Eu entro em cena. Faço Vicente me ver fragilizada, arrependida. O velho papel da mulher ferida. E enquanto isso, você se aproxima de Lívia, finge arrependimento, tenta puxar conversa, uma reunião talvez. O suficiente para Vicente ver o que não existe." Augusto deu uma risada seca. "Você quer transformar isso num teatro?" "Exatamente", disse ela calmamente. "Um teatro onde a plateia é ele." O silêncio entre os dois foi cortado pelo som do gelo batendo no copo. "E se não funcionar?" perguntou ele. Melissa recostou-se na cadeira, confiante. "Ah, vai funcionar. Vicente é racional, mas o coração dele está começando a trair a lógica. E homens assim só precisam de uma dúvida para perder o chão." Ele observou-a por um instante, intrigado. "E depois?" "Depois?" Ela deu um leve sorriso, diabólico. "Depois ela cai. E quando cair, eu estendo a mão como quem consola, e ele volta para mim." Augusto balançou a cabeça, rindo. "Você é mais perigosa do que lembrava. E você é mais previsível do que eu pensava." Ela se levantou pegando a bolsa. "Mas juntos, podemos ser devastadores." Quando saiu, deixou atrás de si o perfume caro e a promessa de destruição. Augusto ficou ali, observando o copo vazio, e murmurou. Lívia Costa se nem imagina o inferno que está por vir. Naquela mesma noite, no outro lado da cidade, Vicente e Lívia permaneciam no escritório até mais tarde. Era a primeira vez que trabalhavam tão próximos, revisando documentos lado a lado. O silêncio entre eles era confortável, mas denso de algo que ambos fingiam não notar. O relógio marcava quase 9 quando ele percebeu o cansaço dela. "Já é tarde, Lívia", disse ele, fechando a pasta. "Pode ir para casa. Falta pouco para terminar", respondeu sem levantar o olhar. "Gosto de deixar tudo pronto." Ele sorriu admirado. "Você me lembra alguém que eu costumava ser." Ela o olhou curiosa. "E quem era?" "Um homem que acreditava que o trabalho resolvia tudo." Ele riu de si mesmo. "Hoje eu sei que tem coisas que só o coração entende." Lívia desviou o olhar, o rosto corando. "Eu não sei se acredito nisso. Então me deixe provar", disse ele suavemente. Ela o encarou, surpresa, e por um segundo, o tempo pareceu parar. O som dos carros na avenida, o farfalhar das cortinas, tudo se silenciou. Mas antes que qualquer palavra escapasse, o telefone de Vicente tocou. Ele atendeu, o semblante mudando ao ouvir a voz do outro lado. "Vicente, é o Augusto." A voz fria soou.
Preciso conversar com você. É sobre uma antiga funcionária minha, Lívia Costa. Vicente fechou os olhos, sentindo o presságio. E ali, naquele instante, sem saber, a armadilha começava a se fechar. O relógio marcava 2 da tarde quando Melissa entrou na recepção da Azevedo Consultoria. O salto ecoava no piso de mármore, anunciando sua presença antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Vestida com elegância e um sorriso estudado, fingia calma, mas cada passo era um cálculo. A recepcionista levantou o olhar, surpresa. Senhora Andrade, que honra! O senhor Azevedo não avisou que viria. Melissa fingiu surpresa. Oh, não avisei mesmo, querida. Resolvi fazer uma visita espontânea. Infelizmente, ele saiu mais cedo hoje, respondeu a moça educada. Teve uma reunião de última hora fora da empresa. Melissa manteve o sorriso, mas o olhar brilhou com algo que não era decepção. Era oportunidade. Saiu mais cedo, repetiu. E a nova assistente dele, a senhorita Lívia, está? Sim, senhora. Ela ainda está no andar superior. Ótimo. Melissa ajustou a bolsa no ombro. Eu só vou deixar um recado pessoal para ele. Subiu com passos lentos, o olhar observando cada detalhe. No corredor, viu Lívia de longe, sentada diante do computador, concentrada, o rosto sereno. E aquele ar tranquilo irritou Melissa profundamente. Tão calma, tão confiante, como se pertencesse a este lugar. Voltou à recepção e pegou o celular. Discou para Augusto Prado. Ela está aqui, sozinha. Vicente saiu há pouco. Perfeito, respondeu ele do outro lado da linha, com voz satisfeita. Já sabe o que fazer. Sei exatamente. O tom de Melissa era suave, mas carregado de veneno. Hoje à tarde, quero que ele veja o que precisa ver. Desligou o telefone e sorriu como quem acabara de mover uma peça essencial no tabuleiro. No carro de Vicente, a ligação de Augusto da noite anterior ainda ecoava em sua mente. Precisamos conversar. É sobre uma antiga funcionária minha, Lívia Costa. Ele não havia contado nada a ela, mas a dúvida o corroía. Queria acreditar que Lívia era diferente, e ao mesmo tempo, o medo de se enganar de novo o atormentava. Não posso ser tolo outra vez, pensava, enquanto o carro o levava para a reunião externa. Mas o destino parecia determinado a testá-lo. Às 5 da tarde, Lívia recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era familiar. Fria, mas controlada. Senhorita Costa? Aqui é Augusto Prado. Ela gelou. O que o senhor quer comigo? Apenas conversar. Tenho informações sobre a Vasconcelos em Prado. Podem ser úteis para o senhor Azevedo. O nome de Vicente bastou para fazê-la hesitar. Eu não confio no senhor. Não precisa confiar, respondeu ele. Mas talvez devesse me ouvir. Estou na cafeteria ao lado. Só quero esclarecer algumas coisas. Ela olhou em volta, o coração apertado. Algo dizia que não deveria ir, mas o senso de justiça falou mais alto. Pegou o casaco e saiu. Enquanto isso, Melissa esperava dentro do próprio carro, estacionada a poucos metros da cafeteria, observando tudo. Apenas um toque de mão, um olhar, e o resto, o destino faz sozinho. Quando viu Lívia entrar, mandou uma mensagem curta para o ex-noivo. Vicente, precisamos conversar. É urgente. Encontro você no café da esquina. E esperou. Lívia sentou-se diante de Augusto, mantendo a expressão firme. Seja rápido. Só quero que saiba que lamento. Começou ele encenando arrependimento. Fui injusto. Estava sob pressão e você pagou por erros que não eram seus. Ela cruzou os braços. Isso muda o quê? Muda tudo. Ele se inclinou para a frente sussurrando. A empresa está sendo investigada e você é a peça-chave. Lívia ficou em silêncio, tentando entender. Ele aproveitou o momento e, fingindo ênfase, pousou a mão sobre a dela. Eu quero ajudar. Ela retirou a mão com firmeza. Eu não preciso da sua ajuda. Mas foi nesse exato instante que Vicente entrou pela porta. O destino, ou a crueldade humana, fez o resto. Ele viu a cena congelada. O toque, os olhares, o homem diante dela. O coração de Vicente apertou. Era ele.
O homem que ela disse nunca mais querer ver. Virou-se sem dizer uma palavra, o rosto tenso, os olhos cheios de raiva e frustração. Lívia se levantou, confusa. Vicente! Chamou correndo até a porta. Espere, não é o que você viu. Mas ele já estava do lado de fora, entrando no carro. O som da porta batendo foi como uma sentença. Augusto a observou com um meio sorriso. Eu avisei, Lívia. Ninguém acredita em inocentes por muito tempo. Ela se virou, o olhar carregado de lágrimas e raiva. Você não faz ideia do tipo de homem que se tornou. Ao contrário, respondeu ele satisfeito. Eu sei exatamente quem sou. Saiu do café com a tranquilidade de quem acabou de vencer uma guerra silenciosa. Horas depois, o celular de Melissa vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Funcionou. Ela recostou-se no sofá, rindo sozinha. Claro que funcionou. Nenhum homem suporta ver o que acredita ser uma traição. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu tranquila. Enquanto isso, em seu apartamento, Vicente olhava o copo de uísque sem provar uma gota. A imagem de Lívia não saía de sua cabeça. Eu vi. Eu não posso estar errado. Mas o coração insistia em dizer o contrário. Aquela noite parecia mais longa do que qualquer outra. Lívia voltou para casa com os passos trôpegos, o coração em pedaços e a mente fervendo. As palavras de Augusto ecoavam como veneno. Acha mesmo que ele vai acreditar em você? Mas o que a destruía não era o que ele disse, era o que viu. A imagem de Vicente parado na calçada, o olhar ferido, o punho cerrado, o carro arrancando, tudo aquilo voltava em sua mente como uma lembrança que se recusava a ir embora. Ela sabia que ele havia interpretado errado. Sabia que ele achava que havia algo entre ela e aquele homem. Mas como explicar se ele nem quis ouvir? Dona Marta notou o rosto pálido da filha assim que ela entrou. Filha, o que houve? Perguntou preocupada. Lívia tentou sorrir. Só um mal-entendido, mãe. Mal-entendido com aquele moço do seu trabalho. A intuição materna sempre chegava antes das palavras. Respondeu, evitando o olhar. Mas vai passar. No fundo, ela mesma não acreditava. O que sentia por Vicente ainda era recente, silencioso, mas já era profundo o bastante para doer. Na manhã seguinte, o escritório estava diferente. O mesmo cheiro de café, os mesmos passos apressados no corredor, mas o ar parecia mais frio. Quando Lívia entrou, percebeu de imediato. Vicente estava à mesa, concentrado nos papéis, o semblante tenso, os olhos duros. Ele levantou o olhar por um breve instante e então desviou como se ela fosse invisível. Bom dia, Sr. Azevedo, tentou com gentileza. Bom dia, respondeu sem emoção. Ela sentiu o impacto como um golpe. Por alguns segundos ficou parada, tentando entender. Depois, respirou fundo e se sentou em silêncio, voltando ao trabalho. As horas passaram arrastadas. Cada gesto dele era frio, cada palavra medida, cada olhar evitado. Era como se algo tivesse se rompido entre os dois e nada mais pudesse ser dito. No final da tarde, ela juntou coragem e bateu à porta do escritório dele. Vicente, precisamos conversar. Ele levantou o olhar lentamente, sem disfarçar o incômodo. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem. Não há o que conversar, senhorita Costa. A voz dele era firme, mas havia algo por baixo. Raiva misturada com dor. A sua vida pessoal não me diz respeito. Lívia franziu o senho, confusa. A minha vida pessoal? Vicente, você me viu conversando com aquele homem. Só isso. Só isso? Ele riu, irônico. É incrível como as pessoas conseguem resumir o inaceitável em 2 palavras. O que você acha que viu? Ela perguntou com voz embargada. Porque o que realmente aconteceu foi o oposto. Ele se levantou devagar. Eu não preciso de explicações. Mas eu preciso que você acredite em mim. E eu preciso confiar nas minhas próprias escolhas. Respondeu seco. Por um instante, os dois se olharam em silêncio. Lívia sentiu as lágrimas ameaçarem, mas se conteve. Tudo bem, se é assim que quer. Pegou a bolsa e saiu, o som dos saltos ecoando no corredor vazio. Vicente ficou sozinho,
o peito apertado. Por dentro, lutava com o que via e o que sentia. Ela não é assim. Eu sei que não é. Mas por que então aquela cena me destruiu? Nos dias seguintes, o clima piorou. Ele se trancava em reuniões. Ela evitava o olhar dele. Bruno, o assistente, percebia tudo, mas preferia o silêncio. Até porque também desconfiava que algo estranho estava acontecendo. Foi ele quem notou Melissa voltando à empresa com frequência. Sorrisos falsos, visitas casuais, presentes deixados sobre a mesa de Vicente. Na terceira visita, Bruno se aproximou tentando ser discreto. Senhora Melissa, posso ajudá-la? Não, querido. Só vim trazer algo que Vicente esqueceu comigo. Ela mostrou uma caixa pequena. Memórias. Mas quando ela saiu, Bruno percebeu algo no olhar dela, um brilho de satisfação doentia. Isso não é saudade, pensou. Isso é vingança. Enquanto isso, Lívia tentava seguir o trabalho normalmente, embora cada encontro com Vicente fosse uma ferida aberta. Certa tarde, ao entregar um relatório, deixou cair alguns papéis. Ele se abaixou para ajudar, e por um segundo, os olhares se cruzaram. Tão perto, tão intensos, que o tempo pareceu parar. Ela sussurrou com voz baixa. Eu queria que você tivesse confiado em mim. Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar e saiu da sala. Naquela mesma noite, Melissa apareceu em sua cobertura. Trazia vinho, perfume e o mesmo ar do passado. Vim te ver, disse ela entrando sem convite. Vim para te lembrar de quem você era quando estávamos juntos. Vicente cruzou os braços. Não tenho nada para lembrar. Ela se aproximou lentamente. Então me deixa refrescar sua memória. E encostou os lábios nos dele sem aviso. Ele se afastou de imediato, segurando-a pelos ombros. Chega, Melissa. Isso acabou há muito tempo. Ela sorriu satisfeita. Então por que o seu coração ainda acelera quando eu chego perto? Porque eu sinto raiva de ter te deixado entrar. Respondeu firme. O silêncio pesou. Do lado de fora, a chuva começava a cair, e a tensão entre os dois parecia se misturar ao som das gotas no vidro. Melissa saiu com o olhar ferido, mas por dentro estava sorrindo. Aquela idiota da Lívia não vai acreditar que ele resistiu. Ninguém resiste a uma imagem mal contada. No dia seguinte, Lívia chegou à empresa e ouviu cochichos pelos corredores. Dizem que viram a ex dele saindo do prédio ontem à noite. E ainda chovendo, viu? Clássico de quem passa a noite junto. Lívia ficou paralisada. As palavras atravessaram como facas. A dor agora era mútua, e o destino começava a apertar o cerco. O clima na empresa parecia seguir o mesmo tom do céu lá fora. Pesado, cinzento, prestes a desabar. Lívia e Vicente mal se olhavam. As conversas haviam se tornado burocráticas, frias, e até os colegas sentiam o ar denso que pairava entre eles. Era como se o que antes queimava em fogo vivo agora restasse em brasas escondidas, prontas para se apagar ou explodir de vez. Lívia tentava se convencer de que não se importava. Trabalhava mais do que devia, evitava os corredores por onde ele passava e respondia às mensagens de forma seca. Mas por dentro, o coração latejava em lembranças. A voz dele, o toque dele, o olhar que por um breve instante fez ela acreditar que o amor podia curar o que o orgulho feriu. Vicente também estava cansado. Dormia pouco, trabalhava demais e se irritava com facilidade. Tinha raiva dela por se fechar, raiva de si mesmo por sentir falta e, acima de tudo, medo. Medo de ter perdido algo que nem chegou a viver direito. Certa manhã, enquanto Bruno organizava os relatórios, uma pasta caiu da pilha de papéis e se abriu no chão. Vicente se abaixou para pegar e viu algo que o fez congelar. Um documento com o nome de Augusto Prado e o nome de Lívia. O que é isso? Perguntou, franzindo o senho. Bruno hesitou. Eu não devia comentar. Mas a senhorita Lívia recusou uma proposta do senhor Augusto. Que tipo de proposta? Ele tentou contratá-la de volta depois da demissão. Disse que pagaria o dobro. Ela recusou. Disse que preferia trabalhar em paz do que vender a dignidade. Vicente ficou em silêncio. Ela nunca me contou isso.
Talvez porque o senhor não acreditaria, respondeu Bruno em tom respeitoso antes de sair da sala. As palavras do assistente ecoaram como um golpe. Vicente se levantou, caminhou até a janela e ficou ali, olhando a cidade lá embaixo, as gotas de chuva marcando o vidro. Mesmo magoada, ela ainda foi leal. Aquilo o desarmou. A raiva começou a ceder, abrindo espaço para algo mais profundo: arrependimento. Sem pensar muito, pegou o celular. Digitou uma mensagem curta. Precisamos conversar, hoje. Por favor. Mas Lívia não respondeu. Naquela tarde, ela descia do escritório quando o viu parado no hall, esperando. O olhar dos dois se cruzou por um segundo que pareceu uma eternidade. Vi algo hoje que... Começou ele hesitante. Eu não sabia que o Augusto tentou te contratar. Ela cruzou os braços, desconfiada. E o que isso muda? Tudo, respondeu firme. Você podia ter aceitado, podia ter se vingado e não fez. Lívia respirou fundo. Eu não sou como vocês, Vicente. Não faço acordos com quem me feriu. Eu sei disso agora, e é por isso que estou aqui. Ela desviou o olhar com a voz trêmula. Você não tem o direito de voltar como se nada tivesse acontecido. E você não tem o direito de fingir que não sente nada, retrucou ele. O silêncio que veio depois doeu mais do que a discussão. Por um momento, os olhos dele se encontraram e o mundo pareceu parar. Mas era tarde demais. Acho melhor eu ir, disse ela, com um tom que disfarçava o abalo. Saiu apressada, a chuva já engrossando lá fora. Vicente ficou parado por um instante, até que o som de pneus no asfalto molhado o fez olhar pela janela. Um grito, um freio, um corpo caindo. O tempo se partiu em dois. Vicente correu pela porta principal, o coração em disparada. A rua estava tomada por curiosos e o som distante de uma sirene. Quando se aproximou, a viu, caída, pálida, o guarda-chuva caído ao lado, o sangue escorrendo devagar pela calçada. Lívia, gritou, se ajoelhando ao lado dela. Por favor, fala comigo. As mãos dele tremiam, o rosto molhado pela chuva e pelas lágrimas. Me escuta. Fica comigo, eu imploro. Ela abriu os olhos por um instante, ofegante. Vicente, eu estou aqui, amor. A voz dele falhava. Eu tô aqui. No hospital o tempo virou inimigo. As horas pareciam dias. Vicente não saiu da sala de espera nem por um segundo. Bruno ficou ao lado dele, em silêncio. Quando o médico finalmente apareceu, Vicente quase não tinha voz. Ela perdeu muito sangue, mas reagiu bem à cirurgia. Vai precisar de repouso. Vicente desabou no banco, as mãos cobrindo o rosto. Obrigado, doutor. Obrigado. Quando Lívia acordou, o quarto estava em meia luz. Ao lado dela, Vicente dormia, a cabeça encostada na beira da cama, segurando a mão dela como se tivesse medo de soltá-la. Ela o observou por longos segundos. Mesmo dormindo, ele parecia cansado, ferido, humano. Você veio, murmurou, com a voz rouca. Ele acordou assustado, os olhos marejados. Eu nunca mais deixaria de vir. Ela tentou sorrir, fraca. O orgulho quase matou a gente. Mas não matou, respondeu apertando a mão dela. E enquanto eu respirar, não vai matar. Do lado de fora, a chuva cessava. E no silêncio do hospital, os dois entenderam que o amor, às vezes, só precisa de um susto para acordar. O sol tentava romper as nuvens cinzentas quando Lívia recebeu alta do hospital. Ainda estava fraca, andando devagar, mas a cor começava a voltar ao rosto. Vicente a ajudou a descer os degraus, a mão firme na dela, e o olhar cheio de algo novo. Cuidado. Não havia mais orgulho entre eles. O acidente apagou o que restava de mágoa. Agora, cada gesto era uma tentativa silenciosa de recomeçar. Você devia descansar mais uns dias, disse ele, abrindo a porta do carro. Já fiquei demais parada, respondeu ela, com um sorriso tímido. E você sabe que eu nunca fui boa em ficar quieta. Então me promete pelo menos que vai se cuidar. Só se você prometer o mesmo. Ela o olhou séria. A culpa não foi só minha, Vicente. Ele baixou a cabeça. Eu sei.
E talvez nunca me perdoe totalmente por tudo, mas quero tentar de novo. O olhar dela suavizou. Então tenta com calma. O amor não volta com pressa. Nos dias seguintes, a empresa parecia respirar outro ar. Vicente voltara a trabalhar, mas mantinha Lívia afastada das pressões. As pessoas cochichavam, claro. Sempre há quem prefira inventar a entender. Mas ele não se importava. Pela primeira vez, não devia explicações a ninguém, só que nem todos estavam prontos para ver aquele novo começo florescer. Em um apartamento de luxo, Melissa Andrade e Augusto Prado brindavam com taças de vinho, mas os sorrisos eram falsos. Então ela sobreviveu, disse Melissa, girando a taça entre os dedos. A pobre coitadinha não morre nem quando o destino ajuda. Tenha paciência, respondeu Augusto, cínico. O mundo adora destruir quem está no topo. Vamos deixá-los pensar que venceram. E o que exatamente você pretende fazer? Perguntou ela, arqueando a sobrancelha. Ele se inclinou, o tom venenoso. Vicente tem muito a perder. Uma empresa sólida, contratos milionários, acionistas que não perdoam escândalos. Se a gente plantar a semente certa, ele cai. E leva ela junto. Melissa sorriu fria. Então vamos plantar. Na manhã seguinte, as manchetes pipocaram nas redes. CEO é acusado de fraude e favorecimento a funcionária envolvida em acidente recente. A foto era nítida. Vicente e Lívia na saída do hospital de mãos dadas. O texto dizia que ela havia recebido benefícios irregulares, promoções por influência e até vantagens financeiras. A imprensa, faminta, fez o resto. Repórteres cercaram o prédio da empresa. Câmeras aguardavam Vicente na entrada. Bruno, apavorado, mostrou a notícia. Senhor, isso está em todos os sites. Estão dizendo que a senhorita Lívia era sua amante e que você desviou verba para ela. Vicente pegou o jornal, leu rápido e jogou sobre a mesa. Isso é mentira. Eu sei, mas o conselho quer explicações. Bruno hesitou. Querem que a senhorita Lívia seja afastada. Vicente respirou fundo, o olhar firme. Ninguém vai afastar ela de lugar nenhum. Quando Lívia chegou à empresa e viu os olhares, sentiu as pernas fraquejarem. Sussurros, risadas abafadas, celulares apontando. A vergonha queimava, mas ela ergueu o queixo. Vicente a esperava na sala e, ao vê-la entrar, levantou-se. Eu devia ter previsto isso, disse ela, com voz embargada. Devia ter imaginado que não iam deixar a gente em paz. O importante é que eu sei a verdade. Ele se aproximou pegando as mãos dela. E dessa vez, não vou duvidar. Mesmo com o mundo contra nós, principalmente com o mundo contra nós. As lágrimas dela caíram silenciosas. Eu não quero te causar mais problemas, Vicente. Talvez seja melhor eu ir embora. Ele balançou a cabeça. Se você sair, eles vencem. E eu já perdi uma vez por medo. Não vai acontecer de novo. Horas depois, Vicente convocou uma coletiva de imprensa. As câmeras se acenderam, microfones se ergueram e o burburinho tomou o ar. Ele subiu ao púlpito e olhou para o público com calma. Estão dizendo que minha empresa se sustenta em mentiras, que eu dei benefícios a quem não merecia. Pausou, respirou fundo. Pois bem, a única verdade é que eu aprendi da forma mais difícil o valor de uma mulher honesta. Alguns repórteres se entreolharam. A senhorita Lívia Costa nunca pediu nada. Não me pediu emprego nem dinheiro. Só me deu o que nenhum contrato compra: lealdade. As câmeras piscavam, o silêncio era total. Se isso for crime, então me declaro culpado, concluiu. Lívia, assistindo pela TV no corredor, chorava em silêncio. Pela primeira vez, alguém a defendeu em público. Enquanto isso, em um escritório escuro, Augusto e Melissa assistiam à cena pela televisão. Ele transformou o escândalo em discurso de amor, rosnou Augusto irritado. Parece que subestimamos o bonitão. Melissa apertou os lábios fria. Mas ainda não acabou. Mal terminou a frase, a porta se abriu. Bruno entrou, acompanhado de 2 seguranças e de um delegado. Acabou sim, disse Bruno. Temos tudo. Os e-mails, os depósitos e as gravações. O rosto de Melissa empalideceu. Augusto recuou, tentando disfarçar. Isso é um absurdo, gritou ela.
Absurdo foi o que vocês fizeram, respondeu Bruno, firme. E agora vão responder por isso. Quando Vicente voltou à empresa, Lívia o esperava. Eu vi tudo, disse ela emocionada. Como você teve coragem de se expor assim? Porque já não há nada pior do que perder quem se ama por medo de falar a verdade. Ela sorriu, os olhos marejados. E o que você vai fazer agora, Sr. Azevedo? Ele se aproximou, encostando a testa na dela. Agora, eu vou viver o que a gente adiou por tempo demais. Naquela noite o céu estava limpo e o som da cidade parecia mais leve. No alto da varanda, eles se abraçaram em silêncio, sem promessas, sem explicações. Apenas a certeza de que, depois de tanta dor, o amor finalmente tinha encontrado paz. Meses depois, Vicente e Lívia seguem juntos reconstruindo não só a empresa, mas a própria vida. E no meio desse recomeço, ela descobre um novo propósito: transformar tudo o que viveu em força para outras mulheres. Mas isso é outra história. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Uma história que nos lembra que a injustiça pode até ferir, mas nunca vence um coração que permanece firme e puro. Se essa história tocou você, se em algum momento você se percebeu torcendo pela força da nossa protagonista, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa acreditar que o destino nunca falha. Eu quero muito saber como essa história chegou até você. O que você sentiu quando ela foi humilhada e quando o amor encontrou ela de novo sem que ela precisasse se rebaixar? Conta aqui nos comentários. É lendo vocês que meu coração entende que tudo isso vale a pena. Obrigada por fazer parte da nossa família Histórias Comoventes. Aqui, ninguém sofre sozinha. Nos vemos na próxima história, porque o amor sempre encontra um jeito de voltar.